Quero saudar todos com a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. E a mensagem de hoje, que a gente vai estar ministrando aqui em nome de Jesus, é o Apocalipse capítulo 20 e o versículo 11. O texto reza o seguinte: o julgamento dos mortos. Você sabe que se trata essa passagem? Não. Ela parece que era um pouco escatológica. Amém? Escatológico. Que você não sei o que vai acontecer. Você aqui nesse bairro e aí nas redes sociais, vai estar nas redes sociais também. Se você quiser acreditar, amém. E amém, assim, a gente falar, né? Mas misericórdia. Mas se você também não quiser acreditar, fazer o quê? Amém? Vamos direto ao assunto, ganhar tempo, o tempo é precioso. E eu espero que você tenha abrido a sua Bíblia em sua casa, o seu celular aí, que a Bíblia também está na internet, para ninguém ter desculpa no juízo final, né? Quando chegar lá no juízo final, aqueles e aquelas que ouviram a palavra do Evangelho, que a gente está pregando aqui, e aí não aceita. Prega para vocês, aí vocês não aceitam. Primeiro, ninguém é obrigado a aceitar, amém? Mas tem que pregar. Jesus diz assim, ó: e de pregar o meu evangelho a toda criatura. Quem chamou de criatura? Vou nem falar, já está nos vídeos. Aquele que crê e for batizado será salvo. Tem que crer, né? De quê? Mas quem não crê, e ele já falou, já futuro, no presente, já está condenado. Então, se você não crê, você vai estar condenado. É o que a Bíblia diz. Jesus diz assim, ó: se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Agora, nós cristãos, pastores, pregadores, ministros dessa palavra, vai ter que dar o luxo de pegar o que é pecado e acusar você. Tá vendo? Você, a ficha tem que cair, meu irmão. O que é pecado para você? Jesus diz: aquele que não crê já está condenado. Crê em quê? Se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então você tem que crer, senão você vai morrer no seu pecado. E aí? Por isso que muitos pastores hoje tem dificuldade de pregar a palavra. Meu pastor, você nas redes sociais, presta atenção. Vocês têm uma certa dificuldade, porque você se depara com uma mensagem desta, aí você fala, bem, o povo não vai entender. E aí? Vai achar ruim? E aí? Aí vai estar parecendo que a gente está ofendendo a pessoa. Então prega aquela palavra bonitinha que eles gostam. Prega aquela palavra: Deus é amor, Deus nos ama, somos todos filhos do Papai do céu. Prega esse evangelho barato, que não traz transformação, meu irmão. Prega. Por aí você está vendo aí, ó, como é que a situação da igreja evangélica. Aleluia. Vai para redes sociais. Vamos lá, pegou essa Bíblia aí? O julgamento dos mortos. À medida que a gente for lendo aqui, a gente vai falando um pouco escatológico, aonde essa passagem vai estar colocada, amém? Eu quero adiantar para você aqui que esse julgamento dos mortos vai ser pós os 1000 anos do reinado de Jesus. Deixa eu dar uma explicação mais ou menos aqui, para você entender do que essa passagem está dizendo, amém? Primeiro, os crentes têm que ir embora da face da terra, tem que ter um arrebatamento. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, Paulo fala assim para nós os crentes, para nós evangélicos, para nós que aceitou Jesus, para nós que é a noiva de Cristo, para nós que é o corpo de Cristo, amém, glória a Deus. Ele falou assim no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 6, ele diz assim, ó, acerca do anticristo, ele fala que enquanto nós estivermos aqui na face da terra, as nações não podem eleger o governo mundial. Então ele diz lá: vós bem sabeis, pronome vós é os crentes, vós bem sabeis, esse pronome é os evangélicos,
Vós bem sabeis, esse pronome é os convertidos, a noiva de Cristo, amém? Então ele fala para nós, os crentes. Quando você lê 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6, você que não é cristão, você pode até ler, mas esse pronome vós não pega para você. Você não aceitou Jesus, não faz parte da igreja, do corpo dentro da noiva dele. Ele diz para nós, vós bem sabeis quem detém a testa do meio ser tirada. E então se manifestará o homem do pecado, o inimigo, o qual o Senhor desfará com o sopro da sua boca, vai soprar tudo. E com o resplendor da sua volta, vai voltar literalmente no Monte das Oliveiras. Zacarias capítulo 14, versículo 4. Naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Varões galileus, porque estão olhando para o céu. Esse mesmo Jesus que foi assunto ao céu, um dia há de descer assim como vir subir. Esse dia é a volta do retorno, a segunda volta de Jesus, que os profetas profetizaram. Os profetas profetizaram a primeira vinda dele, de carne e osso, e ele correu, já cumpriu tudo que foi profetizado acerca da paixão e a morte dele. Aleluia. Mas os mesmos profetas profetizaram acerca do retorno, a segunda vinda de Jesus, a segunda vinda literal, lá no Monte das Oliveiras. Mas antes que Jesus venha nessa segunda vida literal aqui no Monte das Oliveiras em Jerusalém, primeiro a igreja tem que ser arrebatada. Aleluia. Os crentes têm que ser arrebatados. Vós bem sabeis, diz o apóstolo Paulo, quem o detém até que do meio ser tirado. E então se manifestará o homem do pecado, o anticristo, o governo mundial, que as nações vai eleger para governar sobre vocês que não é crente, porque a igreja vai embora. A igreja vai embora, vai haver um arrebatamento. Vamos lá agora. E esse final aqui, ó, vai acontecer quando Jesus descer, sentar no trono da sua glória, julgar as nações, assumir o trono de Davi, seu pai, sentar no trono de Davi e reinar por 1000 anos aqui na face da terra. Amém? E esses 1000 anos vai ter uma transformação no planeta Terra. Isaías capítulo 11 fala que o leão vai passar capim. Olha você falando, leão comer capim, conta uma piada. Pra vocês é uma piada, mas pros crentes é uma pura verdade. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, tornou um leão vegetariano. Isaías fala que o urso vai passar com a vaca. O cordeiro vai dormir com o lobo. Aonde você falava isso? Está na Bíblia. É história de teologia? Mas está na Bíblia. Fala que a criança vai tacar a mão na cova da serpente. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora se fizer isso, vamos lá, meu Deus! A cobra picou meu filho! Aí quando Jesus se arregando, deixa ele pintar para a coisa, cascavel, santo rio, não esquenta a cabeça, aleluia! Isaías capítulo 2, parece que o versículo 4 fala que as armas, essas armas virá as lanças, os escudos e as armas, vai virar enxadões e foices, porque a terra vai ser abençoada. Jesus vai tirar a maldição. Tudo que você plantar vai nascer debaixo da bênção de Jeová. Aleluia. Essa é a característica do reino milenário. Tem muita para ministrar aqui, mas já está escurecendo, vai dar prazo. Aleluia. Aí, quando Jesus terminar o seu reino de 1000 anos de paz aqui na terra, né? Que é a 7ª dispensação, já passou 5 dispensações, nós vivemos na 6ª dispensação. Tá entendendo? Isso aqui não é história de carochinha, não. Tá pregando pra quem é crente, cabrão, não. Tá bebendo, tá dinheiro, lalaiô. Pega capítulo 20, versículo 11 pra você ver. Você tem coragem de encarar o juízo final. Aleluia.
Aí Jesus reina por 1000 anos. A sexta dispensação, que é a graça, ela se fecha com o arrebatamento da igreja. Aí dá os 7 anos de tribulação sob a regência do anticristo. Esses 7 anos é o restante da 70 semana de Daniel. Já cumpriu 483 anos. Falta 7 anos para fechar os 490 e Jesus descer para libertar Israel das nações opressoras. Amém? A escatologia isso aqui. Aleluia. Aí acaba os 1000 anos. Quando terminar os 1000 anos do reinado de Cristo, sabe o que vai acontecer? Abra sua Bíblia, Apocalipse 20, versículo 11. Amém. O que vai acontecer? Jesus sai do trono de Davi, seu pai, e aceita, sim, do grande trono branco. Ah, meu Deus do céu, é a vida mais linda aqui, ó. Ele sai do trono de Davi, seu pai aqui na terra, e assume o grande trono branco. Agora nesse trono branco que Jesus vai estar sentado, ele já não é mais Salvador. Ali quando ele tomar a posição de juiz, ele já não é mais Salvador. Não adianta, misericórdia, agora eu quero ser crente, agora eu acredito, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, vai resolver. Aí alguém vai ver essa mensagem, então alguém ligar para mim, irmão, do jeito que você fez, você está tirando com o povo. Tirando com o povo, esse desespero, esse teatro que eu estou fazendo aqui, não chega nem aos pés do que vai acontecer naquele dia. Meu Deus, pelo amor de Deus. E sem contar aquele pregador relaxado, que prega baseado no relaxamento, que vai estar lá, Senhor, eu preguei em teu nome, eu fiz maravilhas, eu fiz isso, aquilo em teu nome. Aí Jesus disse, eu vou dizer para eles, a partir não vos conheço, vós praticais iniquidade, partei de mim. Isso aí é como pregador, é quem se diz ser crente, eu sou um crente, eu sou ministrante. Imagina, irmão, isso aí é com quem prega a palavra, expulsa demônio, aí estuda Bíblia, ai meu Deus do céu, dirige grandes igrejas, aleluia. Quando nós ministrantes, apartado de mim maldito. Agora imagina aqueles que não é ministrante e vive só no pecado, no pecado, no pecado, e não se converte. Então lá nessa Bíblia, aqui Jesus deixa seu trono, o trono de Davi aqui na terra, e ele, depois de 1000 anos, ele assenta no grande trono branco. Já pegou essa Bíblia? Principalmente os incrédulos, os ateus. Já pegou? Então vamos lá aí. Apocalipse 20, versículo 21. Desculpe, versículo 11. O julgamento dos mortos. Vamos lá. E vi um grande trono branco. Ele já ouviu? O grande até trono branco. Aleluia. Aqui que já está vendo? Isso aqui é depois de Jesus reinar por 1000 anos. Tá certo? Vamos lá. Vamos lá. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, meu Deus do céu, o universo, a terra. Não pode conter a glória desse trono. Aleluia. Olha o que ele vai ouvir daqui. E o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não vai ter lugar. Jesus assenta no grande trono branco, deixa de ser o seu Salvador, qual ele é agora. Aleluia. E lá ele vai julgar. Ele vai julgar todo o universo, imagina, a humanidade. Agora veja bem, se você não aceitou Jesus, esse dia aqui, vou parecer por não ter aceitado Jesus. Ele morreu na cruz, o sangue dele não teve valia para você. Ele derramou o sangue dele, a vida dele. Você não aceitou ele, você permanece morto. Mesma coisa quando Adão e Eva morreu no pecado. E aqui diz
Versículo 2. E vi os mortos. Presta atenção aqui, você que ainda não aceitou Jesus. E vi os mortos. Presta atenção aqui, vocês que ainda não converteu a Jesus, não é crente em Jesus. Chega brincadeira. Nas redes sociais, aqui ó. E vi os mortos, grandes e pequenos. Eu sou pobre, eu sou morador de rua, eu sempre paguei aluguel, eu só comi arroz com feijão, cariúnio, franguinho com quiabo no fim de semana. Não adianta se você é pobre ou se você é rico, todos irão comparecer lá, porque na pregação do Evangelho, tanto pobre como rico, como enfermo, com saúde, está escutando o Evangelho. Por isso, nós cristãos, por isso, nós pregadores dessa palavra, tem que dar responsabilidade, porque estamos pregando para as pessoas que ainda se encontram mortos, sem a luz, sem entrar na porta estreita que é Jesus. Portanto, pastores das redes sociais, ou alguém que está me ouvindo aqui, ministro nesta palavra, a nossa responsabilidade é grande demais. Quantas pessoas nesse momento não estão escutando essa palavra agora? Pode que você não converse agora, mas amanhã em outra igreja, em outra ministração, você aceita Jesus. Não aceita aqui, mas aceita lá. Mas desculpe o que o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Amém. Então não me preocupe estar pregando aqui. As pessoas têm que vir para receber Jesus. Nas redes sociais ver que a minha pregação, as pessoas estão convertendo. Não. Aqui eu prefiro estar só regrando, plantando, aliás, plantando, que outros regam, e outros continuam colocando fundamento. Amém, vamos lá, aí. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus. Está todo mundo lá diante de Deus, na presença de Jesus. Aleluia do céu, Jesus da glória. A glória, escuta aí. Aí nesse dia, a igreja, aí você escutou aí, ó, tá vendo aí, ó? Tá sentado, trepa. Eu corro isso, ser processado. Eu tenho esse pedacinho, tá nas redes sociais. Tá vendo aí, tá escutou? Tá vendo? E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, no plural, e abriram-se os livros. Agora tem um livro, um só, aonde o nome das pessoas vai estar escrito, chamado Livro da Vida. Amém? O Livro da Vida. O Livro da Vida é um só. O Livro da Vida é um só. Aceitou Jesus? Ele vai lá e desce a caneta. Como é que você chama? Fulano de tal. Escreve seu nome. Mas ele sabe se você aceitou de coração ou de boca. Verdadeiro, quer ser crente. Eu sou evangélico. Eu aceitei Jesus. Pastor, põe seu nome lá, faz a carteirinha pra você. Você pediu o crachá, sai na rua com todo respeito. Essa crente, cara, que bonito, que beleza. Mas será que Deus concorda com a sua confissão? Ele conhece o seu coração. Jesus disse: esse povo me louva de lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Olha aqui, ó. E vi os mortos grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro. Os livros está no plural, esse outro livro está no singular. Esse livro no singular é onde vai estar escrito o nome de todo aquele e aquela que se converte a Jesus. Então, se você é um daquele ou daquela, eu não quero ser crente, nós não tem conta com isso. Eu não quero ser evangélico, que conta que nós crentes tem com isso? Eu nunca vou ser crente. Que conta que os crentes têm com isso? Que conta que os pastores têm com isso? Que conta que nós temos? Se você não quer ser um crente ou uma crente em Jesus, vai ter conta com isso, tá, meu irmão?
Nós não vamos para o inferno por causa disso não. Nós só vai deixar de ir para o inferno porque acreditamos em Jesus, cremos que Ele morreu na cruz, derramou o seu sangue, Ele nos perdoou, pagou a dívida, e a dívida está paga. Tá entendendo? Agora se você não quer ser crente, vai falar para quem não é crente, para concordar com você. Não quer escutar isso não. E meus mortos grandes e pequenos que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Não é os livros, e abriram-se os livros da vida. Não. E abriu-se outro livro, singular, que é o da vida. Seu nome já está escrito no livro da vida. Tá? Tem certeza? Aleluia. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos é aqueles que vão comparecer lá. E os mortos é aqueles que tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, não cometeu, achou que foi carochinha, tanto nesse bairro como nessa Itaúna. Amém? Vai comparecer lá, tremendo os pés a cabeça, igual paraquedas, para de bater na ventania. Agora não. Agora você ouve isso aqui que não te assusta, porque quem sabe, com todo respeito, você é um incrédulo. Traga isso aqui com a frieza, com desleixo. Não crê, porque os crentes estão lendo. Então vai ler você mesmo. Não crê não, o pastor está lendo isso aí, o evangelho está lendo isso aí. Manda o padrinho Patricício ler para você então. Aleluia. Aí. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, dos livros, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Segundo as suas obras. E Jesus diz: vós não vinde a mim, porque as vossas obras são feitas nas trevas. Por isso que muita gente quer ser crente não. É claro. O que você pratica é feito nas trevas. Você sabe que se você aceitar Jesus praticando as mesmas coisas da carne, Ele não vai te rejeitar. Vai ele falar: meu irmão, meu filho, entra por essa porta. E é um filho rebelde. A Bíblia diz que Deus açoita aquele que toma por filho. E você não vai querer receber a doutrina da palavra de Deus para você deixar o pecado da pessoa de Jesus, porque já pagou o seu pecado. A Bíblia diz: salário do pecado é a morte, e Jesus morreu no seu lugar. Aí você quer continuar no pecado, não quer ser crente, não quer aceitar Jesus. O problema é teu, não é dos crentes. Se você não quer ser crente em Jesus, não é problema dos evangélicos, o problema é seu. Quando você ler essa passagem aqui, ó, do final, aonde vocês vão estar, aí, a minha presidente das redes sociais, para um pregador aí que está julgando as pessoas, para com essa palhaçada, rapaz. As pessoas estão indo para o inferno, e nesse dia lago de fogo, por não aceitar a Jesus, por não aceitar a Jesus. Tá entendendo, pai? Morada nova. Tá entendendo, Itaúna? E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Toda vara que está em mim é limpa para que dê mais fruto. E toda vara que estiver em mim, que não der fruto, vai ser cortada e lançada no fogo. Aí, meu irmão, aí você vai dar fruto de arrependimento ou vai continuar dando esse fruto do pecado?
pecado e mais pecado, pecado e mais pecado. Tu tá nem aí. Os crentes estão pregando, os evangélicos estão pregando, os pastores estão pregando. Nós estamos pregando para vocês que não é crente. Você não quer acreditar, nós não tem conta com isso. O problema não é nosso, o problema é teu. E deu um mar. Aí, ó, tá vendo aí, ó? E deu um mar. Tá vendo aí? Quem já morreu afogado na incredulidade? Quem morreu afogado sem obter a salvação? Porque, com todo respeito aí o catolicismo, Paulo diz assim, ó: depois da morte resta-se o juiz, nada mais se deve fazer. Então, meu irmão, você gosta de morrer, água benta, faz isso, faz aquilo. Para a pessoa que já faleceu, já morreu. Paulo diz: depois da morte resta-se o juiz, nada mais resta fazer. A salvação é quando você está respirando. A salvação é quando você está vivo. Jesus disse: se não credes que eu sou, morrerei em vosso pecado. Se esse vai morada nova, se aceitar a una, não crê que Jesus é e diz que é e é, você não perecer. Aqui, ó, vem aqui, ó. Olha só. E deu o mar os fortes pela via, e a morte e o inferno. Não tem inferno. A nossa vida é igual vapor. A Bíblia diz que a nossa vida é igual vapor. A nossa vida é igual a vela. Daí hoje acabou. Como é que é o negócio? Quando daí? A nossa vida é igual a vela. Apagou e acabou. Ah, é? Você pensa assim? Por que você pensa assim? É porque eu não leio Bíblia. Ah, então trate de ler Bíblia. Ah, aleluia. Olha aí. E deu o mar os fortes que nele havia, a morte e o inferno. E o inferno deu os mortos que neles haviam. Pega negócio? Não tem inferno, né? O inferno é aqui mesmo. Pega negócio? O inferno é aqui mesmo. Onde você tirou isso? Onde você tirou isso? Onde você tirou isso? Onde você tirou isso? Que o inferno é aqui mesmo. E deu o inferno os fortes que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Havia julgamento, juízo final. Você acha que os crentes vão passar por esse julgamento? Vai. Onde é que você aprendeu isso? Você acha que os evangélicos, nós os crentes, se permanecer firme até o fim, como diz Jesus, aquele perseverar até o fim será salvo? Você acha que nós, os evangélicos, crentes em Jesus, vai encarar juízo final? Não! Por quê? Porque Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue, perdoou o nosso pecado, seu sangue nos purificou. Parabéns, Senhor Jesus! Amém? Você está vendo? Então você acha que os evangélicos vai encarar juízo final? Para com essa palhaçada! Para com essa acusação, rapaz, presta atenção. Isso aqui, juízo final, é para aquele e aquela vai ouvir a pregação e não se converte, tem um coração duro. Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e o Pai fazer morada ali, deixa Deus entrar no seu coração. Deixa Deus morar no seu coração. Coração duro, coração de pedra. Aí você é ruim com os crentes. Aí você detesta o pregador. Por quê? E deu o mar os fortes que nele havia, e a morte e o inferno eram os fortes que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Está vendo aí? A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, e esta é a segunda morte. Ouça a morada nova, ouça a Itaúra do juízo final. Aqueles que se encontram no inferno vai estar lançado também no lago de fogo. Está aqui no Apocalipse. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre esses
não tem o dano da segunda morte. A primeira ressurreição começou com Jesus, que Jesus é a primícia dos que dormem. E o apóstolo Paulo diz: depois os que são de Cristo, aqueles que vão ser ressuscitados quando o arrebatamento acontecer, quando Jesus vier nas nuvens para buscar o seu povo, a sua igreja. Os que morrerem em Cristo vai ressuscitar primeiro, e os crentes que estiver vivos serão arrebatados juntamente com eles, diz o apóstolo Paulo. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. A primeira ressurreição é Jesus, é a primícia dos que dormem, depois que são de Cristo na sua vida. Aleluia. Mas aqui, meu irmão, dessa segunda ressurreição, a segunda ressurreição é para a condenação, é para encarar Jesus face a face. Aleluia. Aí não vai resolver tremer, gaguejar, é estremecer, é perder a fala, gritar, escabelar. Agora só que tarde demais. Naquele dia Jesus vai falar: filho, agora eu sou juiz. A sua vez terminou. Agora eu sou juiz. Agora eu vou julgar as suas obras. Lago de fogo. O senhor é amor. O senhor é lago de fogo. O senhor é lago de fogo. O senhor é Deus. O senhor é lago de fogo. Eu não posso salvar, sou justo. Eu sou justo. João 3,16, nunca leu não? Não, pastores, crente, vem cá. Vai não, senhor. Você leu João 3,16 para essa criatura? Lê. O que você leu para ele? Olha lá João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Já vou falar assim para você. Ele é para você? Mas o quê? Lá que fogo! Estão entendendo, criaturas? Estão entendendo a gravidade de não aceitar a Jesus? Vocês estão vendo a gravidade de não nascer de novo, de não entrar pela porta que é Jesus? Ouça a morada nova, morada nova, ouça a morada nova. E deu lá os mortos que deu a vida, a morte e o inferno deram os mortos que eles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. A primeira é Jesus experimentou o nosso lugar. Amém? A primeira morte, Jesus morreu pelos nossos pecados. Amém. A primeira morte, Jesus morreu, pagou, sofreu para resgatar você. Amém? Agora, essa segunda morte está aqui nesse 15. E aquele, vou terminar aí, bairro, Morada Nova, povo de Itaúna, escuta bem, vai estar nas redes sociais. Amanhã você pode ir lá no canal O Despertar Escatológico. Aí, e aquele que não foi achado, deixa eu ler de novo. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vamos terminar. Aleluia. E aí? Vai aceitar Jesus? Vai ser crente em Jesus? Vai converter? Vai nascer de novo? Vai entrar pela porta estreita que é Jesus? Ou não? Ou não? Não? Muito bem. Senhor Deus, nosso Pai, nós te damos graça. O Senhor predamos do bairro Morada Nova mais essa rica oportunidade de ouvir a ministração da Tua Palavra.
Senhor também abençoe o pessoal das redes sociais. Em nome de Jesus, tenha compaixão dessas vidas, porque o Senhor está prestes a voltar para levar a sua igreja. O arrebatamento que está para acontecer a qualquer momento. Como diz 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 em diante. Que Deus abençoe. Quero agradecer a todos vocês aí, seguidores desse canal, né? Despertar Escatológico, em prol da fé cristã. Muito obrigado. Lá vai muito bem as visualizações dos vídeos. E o YouTube trabalhando muito bem também, né? Aí vocês têm que administrar esses vídeos aí pra gente aí, lançar esses vídeos aí na plataforma. E enfim, a gente quer agradecer. E vocês oram, né, para esse trabalho e os demais trabalhos dos irmãos que estão fazendo esse trabalho. Trabalho árduo de pregar o evangelho nesse mundo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Fica na paz do Senhor. Amém. E amém.